A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, professoras e professores, vocês já estavam me azucrinando aqui no grupo, né? Perguntando a respeito dos novos vídeos, a respeito da lição 10. Chegou a tão esperada lição 10. Lição 10, Poder do Alto contra as hostes da maldade. Nós estamos na revista que trata neste trimestre a Batalha Espiritual EBD, primeiro trimestre de 2019. Nesta lição, nós vamos tratar o contexto histórico de Samaria, o Evangelho entre os samaritanos e Filipe em Samaria e Simão, o mágico. São esses os assuntos que nós vamos trabalhar na lição de hoje. Fica com a gente, se inscreve e compartilha. Eu fico muito grato pela parceria de vocês no nosso canal. Tem sido uma bênção na minha vida. Ok? Vamos para a lição 9? Bíblia, revista, caderno, anotação na mão. Bora para mais uma lição. Trimestre está quase encerrando. E daqui a pouco vem o vídeo da lição que vai fechar todo o trimestre. Tanto para a classe de adultos quanto para a classe de jovens. Você que é professor da classe de jovens pode se inscrever. Eu vou fazer um vídeo bem extenso com o fechamento de toda a lição de jovens primeiro trimestre 2019. Amados irmãos em Cristo Jesus, em Lucas 24, versículo 49, é o texto áureo da nossa lição. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A verdade prática trabalha que as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho de Cristo. É assim que a gente vence as hostes da maldade. Depois tem as lições diárias, né? A leitura diária, melhor dizendo, que são os versículos que a gente vai ler no decorrer da semana e, consequentemente, a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe vai trabalhar a seguinte prerrogativa de Atos, capítulo 8, versos 5 ao 13, depois do verso 18 ao 31. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e viam os sinais que ele fazia. Tem dois verbos aqui bem interessantes, né? Ouviam e viam. Ouvir e ver. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, que tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era de uma grande personagem, ao qual todos entendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres. E creu até o próprio Simão, e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Só um parágrafo aqui, é interessante mesmo, né? Porque uma coisa é a gente fazer mágica. Mágica persiste uma série de, como que eu posso dizer, de ferramentas. O milagre não. O milagre depende único e exclusivamente da fé. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era-lhe dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Era a mentalidade daquele tempo, né? Dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Ou seja, ele não tem noção do que ele está pedindo. É uma questão aqui de ignorância mesmo, ele não faz ideia. Versículo 21, tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ou seja, ele ainda não alcançou a doutrina.
O objetivo da lição é deixar claro que precisamos do poder do alto para vencer as hostes da maldade. E como eu já expliquei para vocês, as verdades práticas, que é explicar o contexto de Samaria, expor o evangelho entre os samaritanos e mostrar Filipe em Samaria e Simão, o mágico. É um personagem interessante, né? O comentário introdutório fala que o relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria nos chama a atenção, primeiro por causa da animosidade que havia entre judeus e samaritanos. Traduzindo nessa palavra animosidade aqui, é rixa. Havia rixa. Você lembra lá que a mulher samaritana, quando estava na beira do poço, a primeira coisa que ela fala com Jesus: como sendo tu, judeu, me pede a mim, que sou mulher samaritana? É a primeira coisa que ela vai falar com Jesus, né? É um espanto, um escândalo para ela. Depois que Jesus havia dito antes, não, abre aspas, entreis na cidade de Samaritano, fecha aspas, Mateus 10:5. Mas a região foi palco de um grande avivamento com a chegada do Evangelho. Isso aconteceu no poder do Espírito Santo, que trouxe muita alegria, gozo e libertação na cidade, mas o Evangelho também veio para desfazer as obras das trevas. Como sempre, o Evangelho de Jesus vem com duas finalidades: fundar o reino de Deus naquele lugar, naquela pessoa, naquela família, e, consequentemente, destruir todos os outros reinos que existem. O reino de Deus não compactua com o reino de ninguém e de nenhum outro. Vamos para a primeira parte da nossa lição, que é o contexto histórico de Samaria. É o primeiro tópico. Os samaritanos eram os israelitas que se mesclaram entre os povos estrangeiros durante o período da dispersão das 10 tribos do norte em 722 a.C. Aqui o autor está explicando como que surgiu esse povo samaritano. Com o passar do tempo, essa mescla, e mescla que é literalmente a palavra mistura, é um povo que se misturou com tanta gente que perdeu aquela pureza judaizante, digamos assim. Com o passar do tempo, essa mescla veio também a ser religiosa, mas isso é óbvio, toda vez que a gente compactua demais com outros povos que não professam a nossa fé, de uma certa forma a gente acaba trazendo dos seus ídolos para o nosso meio. De uma forma ou outra, ainda que não seja no sentido objetivo, mas no sentido subjetivo acaba trazendo. É verdade que eu não estou aqui censurando nós termos diálogo com as outras pessoas das outras religiões. Hoje nós temos no mundo uma gama, ou seja, uma diversidade religiosa no mundo. Não estou dizendo para você encerrar a amizade com essas pessoas, mas compreenda que diálogo é diferente de dialoguismo. Diálogo é quando você tem identidade e você é capaz de ir e voltar crente. Agora, a partir do momento que você vai crente e volta, como diz o outro, vou refletir, é complicado para ver se você realmente tem uma fé ou uma identidade de fé em Cristo Jesus. Na era apostólica, o clima entre os judeus e os samaritanos era tenso. No Evangelho de João, o relacionamento entre judeus e samaritanos foi resumido nas seguintes palavras, abre aspas, judeus não se comunicavam com os samaritanos. João 4:9. Comunicar aqui é a comunhão, Essa questão da comunicabilidade é muito séria na perspectiva da doutrina, porque você fala com quem você tem comunhão. É por isso que a Sagrada Escritura manda a gente falar tanto com Deus, porque quem tem comunhão com Deus, fala com Deus. E é por isso que Ele fala conosco. O hábito de dialogar, de falar, ouvir e dizer, quer dizer literalmente aqui uma comunhão, uma amizade, por que não usar essa palavra moderna? Doutrinariamente nós usamos a palavra comunhão, mas no mundo pós-moderno nós usamos a palavra amizade. E você sabe que a amizade é uma via de mão dupla. Eu cedo a você, enquanto você também está cedendo a mim. A partir do momento que só eu que estou cedendo, ou só você que está cedendo, não é mais amizade, é serviço. E isso é cansativo, é enfadonho. Se você estiver numa situação assim, meu irmão, se liberte disso, porque infelizmente tem certas pessoas na vida da gente que são âncoras. Elas nos travam, nos deixam voar. Eu honestamente nem sei porque eu estou aqui nesse assunto agora, talvez por causa das pontas que a lição está nos dando, mas vale a pena deixar. Vai que alguém seja alvo dessa pequena observação aqui agora, não é mesmo?
Para você navegar, é necessário se soltar de certas âncoras. Pensa bem, amizade é uma via de mão dupla. Eu ofereço enquanto vocês me oferecem. É por isso que o tempo todo eu estou dizendo aqui, irmãos, quando você estiver ouvindo o vídeo, assistindo o vídeo, coloca aqui sua observação aqui para os outros professores e compartilhando. Ou seja, você também está acrescentando lição. E os outros professores que estão assistindo também, as professoras, né, também, eles vão lendo os comentários e ali vai sendo uma contribuição mútua. Como se nós estivéssemos numa maravilhosa mesa. Né? Não debater, eu detesto isso, debater não. Mas partilhar, essa palavra é riquíssima do Evangelho, partilha, traga algo que vá acrescentar. Debater é um enfado, reflete apenas vaidade e não dá em nada. E a doutrina não se debate, ou se crê ou não. A fundação de Samaria, como que se deu, né? A cidade foi fundada pelo rei Acabe. Só por aí você já vê que a coisa não é boa. O qual reinava sobre 10 tribos do norte que se apartavam de Jerusalém no século X a.C., evidentemente, segundo o registro de 1 Reis 12, versículos 19 e 20. O nome do rei era Onri, que comprou um monte de um cidadão chamado Semé, onde fundou uma cidade, ao qual deu o nome de Samaria, em homenagem ao dono anterior, e fez dela a capital do seu reino. 1 Reis 16, 24. Mesmo antes da dispersão dos israelitas do Reino do Norte, já havia um clima de tensão entre Samaria e Jerusalém, essas duas capitais, Israel e Judá, os dois reinos que se dividiram após a morte de Salomão. Já que tocamos no assunto do cativeiro, o autor vai aprofundar isso aqui agora. Quando o rei da Síria, Salmaneser, visitou, ou sitiou, melhor dizendo, Samaria em 722 a.C., levou para o cativeiro as 10 tribos do norte, conforme registra 2 Reis 17.3. Mas foi Sargon II, o sucessor de Salmaneser V, que concluiu o cativeiro dos israelitas das 10 tribos do norte. Os assírios levaram as 10 tribos do norte para outras religiões e trouxeram estrangeiros para povoarem a terra de Israel, ou seja, foi mesclando. Isso é muito político, né? Porque a partir do momento que você leva povo de um lugar para outro e traz povo de um lugar para outro, você vai fazendo uma mistura, de certa forma as raízes daquele lugar, enquanto o povo propriamente estabelecido, o reino, ela vai se enfraquecendo, né? Vai virando uma grande mescla. É uma estratégia antiga de política e de guerra no mundo evidentemente antigo, como eu disse há pouco. Os poucos filhos de Israel que ficaram na terra se misturaram com os estrangeiros deportados de suas terras. Segundo Reis 17, 24 a 31. Desse modo, os filhos não eram totalmente judeus, nem completamente judios. Eram samaritanos. Era uma coisa tipo o Brasil, né? A gente é de todos os lugares e, de certa forma, de lugar nenhum. A gente é uma mescla, né? Mas vamos para o contexto, deixa as flertadas para lá. A diferença entre judeus e samaritanos. Os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos à reconstrução do templo de Jerusalém, quando Judá retornou do cativeiro babilônico. Esdras 4, 1 ao 4. Os samaritanos rejeitaram as escrituras do Antigo Testamento, adotaram apenas o Pentateuco e também construíram um templo rival no Monte Gerizim. É complicado, né? Porque aqui já começa uma divisão muito grande. Uma divisão de um grupo que se acha santo demais e o outro grupo, em resposta, vai levantar uma nova perspectiva de doutrina, de comportamento doutrinário, uma fé, de certa forma, mesclada e ao mesmo tempo fatiada, uma mistura com tudo e ao mesmo tempo com nada. É complicado. Como que a palavra do Senhor é viva, né? Essas coisas se repetem tanto aos dias de hoje. Com esses fatos, a ruptura samaritana se consolidou, mas eles esperavam também a vinda do Messias. Ou seja, o fundamental da crença judaica ainda continuava no coração deles. Tanto que a mulher samaritana vai dizer, mas vem aí um que se chama Cristo, ele vai nos ensinar tudo sobre isso. Aí Jesus responde para ela, sou eu que falo contigo.
Na era apostólica, Samaria, o nome da cidade e ao mesmo tempo da província romana. Ou seja, enquanto síntese do primeiro tópico, a cidade de Samaria foi fundada pelo rei Acabe, né, o pai do rei Acabe, melhor dizendo, Onri, e Samaria era a capital do reino do norte. Aí você já começa a entender a perspectiva, né? Afinal, a aula dessa semana é uma excelente oportunidade para você estudar a cidade de Samaria, o seu contexto, o seu fundamento. Esse estudo vai levar-nos a compreender o evangelho que se encontra o evangelista, o contexto, né, que se encontra o evangelista Filipe em Atos dos Apóstolos. Por isso, estudar Samaria, a divisão do reino de Israel, é muito importante para essa lição. Né? Se você quiser aprofundar mais, você pode entrar na perspectiva do dicionário bíblico Wycliffe e os comentários bíblicos pentecostal do Novo Testamento. Todas as duas obras, como sugere o próprio autor da nossa revista, editado pela CPAD. Bom, como nós estamos em fase introdutória, vamos aqui pegar uma coisa mais objetiva para o vídeo não ficar muito cansativo. Segundo ponto, evangelho entre os samaritanos. Como que funciona isso? Porque Jesus é o Jesus de todos, como o próprio apóstolo Paulo vai defender a perspectiva de uma doutrina que não é para judeus, mas para todos os povos. Digamos, um evangelho global. O relacionamento cristão com os samaritanos começou de forma salutar com o Senhor Jesus e depois continuou com Filipe. Este aqui é o mesmo que foi escolhido como um dos 7 diáconos em Atos 6:5. Mas logo se destacou na pregação do evangelho e aparece cerca de 20 anos depois como evangelista. Atos 21:8. E Jesus entre os samaritanos? Como que se fica isso? Eu fiz até uma questão de observar aí a questão da mulher samaritana, que é um texto clássico muito conhecido, lá predito em João, né? Vamos ver o que o autor fala. Os samaritanos, numa ocasião, recusaram-se a receber Jesus quando ele estava a caminho de Jerusalém. Lucas 9, 52 e 53. Mas na aldeia de Sicar, em Samaria, João 4:5, os samaritanos receberam Jesus e creram em sua mensagem como resultado do testemunho da mulher samaritana, conforme João 4, do 39 a 42. A passagem do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 28, foi uma lição para os judeus. Eles não deviam imitar o levita nem o sacerdote, mas o samaritano. Engraçado, Jesus sempre costuma trabalhar na perspectiva bíblica aqui, sobretudo dos evangelistas, de forma para tratar com essa vaidade dos judeus, e eu não quero aqui fazer um discurso antissemita, não é isso? Eu estou trabalhando o contexto das linhas do evangelho, simplesmente isso, né? E de certa forma ele dava uma alfinetada nos judeus quando Jesus tratava os samaritanos como exemplo para os judeus. Justamente aqueles samaritanos que eles deixaram dizendo que era, não, esse aí são os mesclados, é o povo misturado. É complicado isso, né? Jesus, portanto, proibiu os discípulos de entrarem em cidade de samaritanos porque ele foi enviado às ovelhas da casa de Israel, as ovelhas perdidas do reino de Israel. Mateus 10, 5 ao 6. Lembrando que o contexto do evangelho de Mateus é um contexto estritamente judaico, né? É um judeu falando a judeus. E ele trabalha muita doutrina do Antigo Testamento, sobretudo mosaica. Muito cuidado com isso. Uma certa vez que ainda não era o tempo, mas depois de sua ressurreição dentre os mortos, Jesus mandou pregar em Samaria. Atos 1:8. Filipe agora estava cumprindo com êxito essa missão. Glória a Deus, porque o evangelho é de todos. É de Cristo, que nasce da casa judaica, para todo o globo terrestre. Todo aquele que nele crê. Glória a Deus. E o poder de Deus entre os samaritanos? Como é que funciona isso? Lá vai Filipe, um homem cheio do Espírito Santo. Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo, do contrário, não ousaria enfrentar as hostilidades dos samaritanos. Filipe, abre aspas, lhes pregavam a Cristo, versículo 5, fecha aspas, com poder, de modo que as multidões prestavam atenção no que ele dizia, pois ouviam e viam os sinais que ele fazia. Não era só palavras, era demonstração do poder de Deus daquilo que se pregava. Era algo inédito que atraía as multidões, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Ou seja, tanto as pessoas eram libertas
de espíritos malignos quanto de enfermidades. E Jesus é o mesmo, irmão. Ponha isso na cabeça do seu aluno. Jesus ainda é o mesmo. Ele ainda liberta as pessoas dos espíritos malignos e das enfermidades, seja do corpo ou seja da alma. Essa manifestação era o autêntico poder do alto contra as hostes por meio da pregação do Evangelho. Filipe revolucionou a cidade pelo poder de Deus. Revolucionou, uma palavra bastante moderna aqui, dentro da perspectiva antiga. Filipe está trazendo aquele povo pela ação aquilo que ele dizia pela palavra. É muito lindo. O batismo no Espírito Santo, como é que funciona isso? Dentro da pregação de Filipe, é claro. Havia muita alegria na cidade com a chegada de Filipe. Evidentemente, o povo não tinha nada, não tinha ninguém, tinha animais. A medicina era caquética, vamos usar essa expressão aqui agora, me dá licença. E você encontra um homem cheio de Deus, que pode expelir toda sorte de mal, desde mal espiritual, mal físico, mal existencial, mal psicológico, por que não dizer? Essas doenças pós-modernas nós incluiríamos, né? É uma coisa muito louca, é praticamente descobrir a pólvora, perdoe aqui a frase metafórica. A notícia desses fatos chegou à igreja de Jerusalém, que enviou os apóstolos Pedro e João, os quais trouxeram o que ainda faltavam aos samaritanos convertidos: batismo no Espírito Santo. Filipe ministrava a libertação física, espiritual, existencial da alma. Aí chega Pedro e João ministrando o Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Ao chegar a Samaria, lhes puseram as mãos sobre os povos crentes que receberam o Espírito Santo, versículo 13. Aqui mostra também uma tão bonita, um discípulo com tanto poder, mesmo assim ele não faz tudo. Não é dependência, porque nós dependemos de Deus, mas interdependência um do outro. A partir do pressuposto que Deus não dá para uma pessoa fazer toda a obra, mas ela faz parte. Partindo do pressuposto que vem aí alguém que vai dar completude a fazer a obra que nós estamos fazendo. Esse parágrafo aqui elenca isso de uma forma muito brilhante, a partir do pressuposto de que o professor Daniel não pode dar tudo. Por isso que eu sempre falo, coloca aqui alguma coisa que você também viu na lição para a gente partilhar conhecimento, porque aí a gente vai se ajudando, se fortalecendo, se edificando e enriquecendo uns aos outros, dentro do programa, evidentemente, de que a mesa da salvação é um lugar que todos podem se servir. Jesus levou a primeira mensagem aos samaritanos e, por instrumentalidade de Filipe, o evangelho chegou e impactou os samaritanos com o poder do Espírito Santo. É muito interessante essa perspectiva, Vamos tocar um pouco aqui no subsídio teológico que o autor coloca para nós. De fato, deveriam ter sempre em mente que o batismo no Espírito não é uma experiência climática. Assim como o próprio Pentecostes foi apenas o começo da colheita, tendo trazido homens e mulheres a uma conversão, a uma comunhão de adoração, ensino e serviço, assim também o batismo no Espírito Santo é apenas uma porta para a relação crescente entre eles mesmos e os crentes. Ou seja, o batismo no Espírito Santo, conforme o subsídio teológico do autor na nossa lição, a 10, entra para uma orientação de que o batismo é apenas uma porta de entrada, ele não é o final. Eu não alcancei o batismo no Espírito Santo e já estou bem resolvido, não. É apenas o início. Existe uma série de coisas, é por isso que a gente diz no credo das Assembleias de Deus, a declaração de fé, o batismo no Espírito Santo tem evidência inicial. Então é uma questão inicial, introdutória, não finalizante. Essa relação dá uma vida de serviço onde os dons do Espírito Santo provém poder sobre a sabedoria para a divulgação do Evangelho e o crescimento da igreja, como evidenciado pela sua própria propagação em muitas áreas do mundo atual. Só deixando uma ressalva aqui, a partir do mês de março eu vou começar a fazer vídeos sobre todos os capítulos da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, como eu prometi no ano passado, e infelizmente eu não tive tempo de fazer e não consegui. Mas a partir deste mês a gente vai começar a postar já os textos, tá ok?
Eu aguardo vocês nessa parceria. Se inscreve no nosso canal para ficar sabendo de tudo. Novos preenchimentos e orientações relativas ao serviço devem ser esperadas conforme surgem novas necessidades. Aqui é o autor dizendo que existe uma quebra de paradigmas, novos contextos, e para esses novos contextos, é necessário que se observe também as necessidades. Eu não posso fazer pregação do evangelho para a igreja pós-moderna como se tivesse na época medieval. O mundo mudou, a linguagem tem que mudar. A palavra não muda, mas a linguagem sim. Novos preenchimentos e orientações relativas ao serviço devem ser esperadas conforme surgirem novas necessidades e conforme Deus, em sua vontade soberana, cumprir o seu plano. Segundo o texto proposto para o autor de Doutrinas Bíblicas, o fundamento da nossa fé. Recorte da página 106, Rio de Janeiro, CPAD. Parte 3, vamos entrar no finalmente da nossa lição. É uma lição mais enxugada, evidentemente. Ele parte de um pressuposto de uma retomada, apesar de que eu ainda estou perdido aqui nessa lição a respeito da questão da batalha espiritual propriamente dita, enquanto contexto, texto e pretexto. Parece que o autor está... como eu sempre falei nas outras lições, e os irmãos ficam chateados comigo quando eu falo isso. Dá a impressão que a gente tem que ficar puxando o saco o tempo todo, ou então a gente tem que ficar com bajulo. Você não pode ser crítico, que a pessoa fica chateada. Né? O autor, ele ameaça, mas não vai. Isso me dá um certo desconforto. Vou usar essa expressão para não dizer que me irrita mesmo. Terceiro, Filipe em Samaria e Simão, o mágico. Antes da chegada de Filipe a Samaria, ali estava Simão, o mágico, que entre vários impostores que afirmavam possuir os segredos da natureza e comunicar-se com o mundo invisível, dedicando-se ao ocultismo e ao curanderismo. Tudo isso se chama artes mágicas. Nós estamos falando de arte mágica no mundo antigo. Cuidado com artes mágicas naquele dia e com o que nós entendemos com artes mágicas nos dias de hoje. Muito cuidado com essas expressões. As palavras, ao longo do tempo, elas vão se ressignificando. E isso não é uma problemática exclusiva da língua portuguesa. Em qualquer idioma, isso existe. Você pode ver mesmo a nossa harpa cristã, que é um compêndio, né, de hinos belíssimos. Tem palavras lá que hoje, infelizmente, viraram palavras de baixo calão, porque ao longo dos tempos ela foi se ressignificando. E olha que nós estamos falando de hinos que foram escritos apenas há 50, 70 anos atrás, em torno disso. Então, partindo desse pressuposto, a gente começa a perceber que esse fenômeno também está nas outras esferas. Tudo isso se chama artes mágicas, superstições populares e práticas enganosas sobre a égide do príncipe das trevas. Muito cuidado. Artes mágicas, eu volto a falar e insistir, para que nós não vamos ser cristãos ignorantes, né? Vamos ser cristãos sábios, não tem nada a ver com arte circense. A mágica lá do Palácio do Circo lá é outra coisa. É aquilo que hoje é chamado de artes mágicas, né? A arte circense, tecnicamente falando. Muito cuidado, esclareça aí o aluno para que nós não voltemos àquele fanatismo ignorante que nós tínhamos lá nos anos 80, 70. Aquilo lá causou muito problema para nós e até hoje a gente não conseguiu cicatrizar tantas feridas que foram abertas ali. Vamos falar de Simão o Mágico. Quem é esse personagem? Nesse contexto de grande alegria e gozo entre o povo mediante a obra realizada por Filipe, surge a figura de um cidadão, Simão. Não confunde Simão aqui com Simão Pedro, pelo amor de Deus. Esse é um outro personagem, Simão o Mágico, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria dizendo que era uma grande personagem. Versículo 9. Ele já estava na cidade antes da chegada de Filipe e era reconhecido pela população como a grande virtude de Deus. Isso significa que Simão se declara um tipo de emanação ou representação do ser divino. Ou seja, essas artes eram usadas sob o aspecto religioso. Viu como tem nada a ver com a perspectiva de um circo circense? Né? Porque o circo ali está preocupado única e exclusivamente com show business, né? Entretenimento, arte propriamente dita, não necessariamente com religião, ele não tem preocupação com isso.
Não que eu estou defendendo uma coisa e nem acusando outra. Eu só quero que a gente fique sábio a ponto de saber colocar cada coisa no seu devido lugar. Porque senão a gente faz um guisado e a coisa pode não prestar. Ele já estava na cidade antes da chegada de Filipe, era reconhecido pela população como uma grande virtude de Deus. Tinha uma perspectiva religiosa. Isso significa que Simão se declarava um tipo de emanação ou representação do ser divino, no entanto, não passava de um embusteiro, um engoldo, né, como a gente fala hoje nos tempos modernos. Eu não sei aí na sua cidade como é que fala, mas aqui em Belo Horizonte costuma falar assim, um engoldo. Que durante muito tempo iludiu o povo com artes mágicas, versículos 9 e 11. E o povo até hoje se ilude com muita coisa, né? Tem muita gente com artes mágicas em nosso meio, evidentemente, mas já nos subscreve, né, Martim Lutero, se algum lugar está até chovendo milagres, e esse lugar não tem compromisso com a Escritura, tal lugar deverá ser imediatamente rejeitado. Fecha aspas, é o que nos diz Martim Lutero. Vamos ver como é que funciona aqui a conversão de Simão o Mágico. O texto sagrado afirma, abre aspas, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que fazia, estava atônito. Versículo 13 do nosso contexto. É difícil saber até que ponto a conversão de Simão o Mágico era genuína, pois o relato indica tratar-se de uma conversão meramente intelectual ou artificial. Deixa eu dizer uma coisa aqui antes de partir para a avaliação aqui dentro do contexto da lição. Irmãos, é muito complexo a gente afirmar isso aqui que o autor afirmou, mediante o pressuposto de que uma coisa é a conversão, outra coisa é discipulado. Evangelismo é uma coisa, discipulado é outra. Evangelismo é o ato da pregação e a pessoa abre o coração pelo convencimento, evidentemente, daquilo que está ouvindo e do Espírito Santo, e ali ele se entrega a Cristo da pregação. Mas há de convir que é bem diferente de compreensão da doutrina. E essa parte, compreensão da doutrina, deve ser feita pelas prerrogativas do discipulado. É por isso que você vê muito irmão menino na fé, porque ele é até convertido, coitadinho. Mas o problema é que ele não compreende a doutrina, né? E você vê também uma certa gama de pessoas buscando cursos de teologia e buscando... Não que eu estou dizendo que todo mundo tem que ser formado em teologia, nada disso. Um curso médio em teologia ajuda a gente demais, não precisa nem ser necessariamente um bacharel, a não ser que você tenha uma proposta mais redundante para que se faça tantos estudos assim aprofundados. Evidentemente, né? Claro, é um direito seu. Mas nós temos que diferenciar isso, o que é uma pessoa convertida e o que é uma pessoa doutrinada. A partir do momento que eu levantei a minha mão e entreguei a minha vida a Cristo, não significa que eu compreendo, não. Eu não sei se eu levaria tão a ferro e fogo como o autor levou aqui diante do pressuposto, tanto o autor como os apóstolos, né? Vamos levar ele a ferro e fogo. Ele está oferecendo dinheiro porque ele ainda não compreendeu como que funciona aquilo. Eu creio... Aqui parto do pressuposto de uma posição pessoal, evidentemente, isso não é doutrina, né, que a gente deve ser, como o Senhor Jesus nos oferece essa proposta, misericordiosos uns com os outros. Não é só porque eu saí do mestrado, estou indo para o doutorado, que eu vou desfazer do acréscimo de irmãos, que é professor, talvez a minha idade inteira ele tem de ministério de ensino, né? Eu dá licença para me chamar de ministério de ensino, que é ministério que significa serviço, então você tem o ministério de ensino dentro da sua igreja, sim. Às vezes o que eu tenho de idade, você tem isso de atuação enquanto professor de escola dominical e evidentemente tem coisas riquíssimas a me acrescentar. Então eu acho que a partilha é muito interessante dentro do programa da salvação, a ponto de que ninguém sabe tanto a ponto de não ter nada a receber e ninguém não sabe nada a ponto de não ter nada para oferecer. Do contrário disso, fica um pouco vaidoso. Até o próprio Jesus, que é a plenitude de tudo que há dentro do Evangelho, fica capaz de dizer aos discípulos que eles farão coisas maiores do que ele fez. Por que nós vamos nos envaidecer achando que ninguém não tem nada para nos acrescentar? Essa é uma ponderância interessante. A avaliação do apóstolo Pedro foi: o teu coração não é reto diante de Deus. Claro que não. Mas quem é que está ensinando para ele? Será que deu tempo suficiente para ele ser doutrinado?
Temos que abrir essas prerrogativas. Às vezes a gente está com uma pessoa dentro da igreja que está fazendo, abre aspas, certos tipos de pecado que ele não compreendeu que aquilo ainda é pecado dentro da comunidade de fé que ele está inserido. Não lhe foi ensinado. Aceitar a Cristo é uma coisa, abarcar a doutrina é outra. São dois pontos completamente distintos. E a gente sabe que nós estamos evangelizando muito, mas infelizmente estamos discipulando praticamente nada. A gama de pregadores é infinitamente maior do que a gama de professores. Se bem que todo pregador é um professor, todo professor acaba sendo um pregador, aqui dentro da perspectiva da doutrina cristã, de evangelho, é disso que eu estou falando, né? Eu não estou generalizando, evidentemente, que eu estou falando dentro do nosso contexto eclesial, mas você há de convir que a questão do ensinar, ela parte de um pressuposto de acompanhamento. Não se faz um discípulo com 40 minutos de ministração. Se faz um discípulo, e aí demanda tempo de cada um, segundo a sua demanda pessoal, evidentemente. Isso dá trabalho. Ministrar, pregar, não estou dizendo que é fácil, mas dá infinitamente menos trabalho de que acompanhar uma pessoa nos seus passos da fé. Assim foi impressionado com os milagres que Filipe operava. Simão teria se convencido de ser Jesus o Messias, mas não houve uma transformação em sua vida. Evidentemente, eu também creio que não houve uma transformação. Houve uma fé, uma entrega, uma crença, uma adesão. Ele se maravilhou a ponto que o texto estava dizendo que ele ficava atônito diante de tudo que ele via. Atônito, e resolveu entrar para o grupo. Mas a compreensão, óbvio, você vê, aí já é a doutrina. Ele estava compreendendo de forma equivocada. E é necessário isso. Aceitar Jesus é bom. Aprender a doutrina de Jesus ainda é muito melhor. Porque dignifica a perspectiva do ato de fé. É como o Santo Agostinho vai dizer, né, quando ele entra para a faculdade: eu vim entender o que eu criei. Eu vim compreender o que eu já criei, o que eu já aceitei. Ele já aceitou, agora ele quer compreender. Porque a fé, ela não parte para o pressuposto da razão, ela parte do pressuposto do mistério. Já a compreensão, ela parte do pressuposto da razão. Como que funciona isso? Né? Falar, não, mas é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas e aí, o que significa isso? Como que funciona? Que doutrina é essa? São 3 deuses? É um Deus só? Como que funciona? 3 pessoas em 3 deuses. Não são 3 pessoas em 3 deuses. É 3 pessoas em um único Deus. Como que funciona a natureza humana, a natureza divina de Jesus? O que é isso? União hipostática? Uma hora ele é uma coisa, outra hora é outra? Ou ele é o tempo todo as duas coisas? E quando subiu ao céu, foi as duas naturezas? Você está vendo, irmãos? Uma coisa é aceitar Jesus. Outra coisa é compreender sua doutrina. Para a compreensão da doutrina, exige discipulado. E glória a Deus pela sua vida, professor, professora, que se dedica ao ensino da doutrina. Gloriosa é a vista do Senhor sobre a sua vida, com certeza. Eu aqui com muita alegria no meu coração, eu quero ministrar toda sorte de bênção sobre a sua casa e a sua família, por você se dedicar a ensinar as pessoas no reino de Deus. Isso é muito bom. Eu creio que aqui entra até a perspectiva, né, de aceitar Jesus, mas ser evangelizado, entra o pressuposto da santificação. Porque quanto mais eu compreendo a doutrina, mais eu me convenço das minhas negativas e quero destruí-las aos pés de Cristo. Vê se você percebe a perspectiva da santificação, até o momento derradeiro onde nós fomos transformados num corpo incorruptível, e nós o veremos tal qual ele é. Glória a Jesus por isso. Que é, né, o nosso tão sonhado momento. Como que fica a repreensão do apóstolo Pedro? Simão o mágico foi desmascarado na tentativa de subornar o apóstolo Pedro, pensando ser possível comprar o poder do Espírito Santo.
Aí a gente pergunta, né? Mas o problema aí é de quem? Do mestre Pedro, que não ensinou, foi negligente no ensino, ou do discípulo Simão, que não atentou para aprender? Não estou afirmando, é uma pergunta. Porque a gente vê que tem muita gente hoje cometendo excessos, ou melhor dizendo, excessivos equívocos, porque não tem quem as ensina. E ela vai. De quem a responsabilidade é agora? Como ouvirão se não há quem pregue? E como aprenderão se não há quem ensina? Desculpa eu falar isso aqui agora. Essa atitude não condiz com a postura de um novo convertido que ainda não compreende a natureza da fé cristã. 1 Timóteo 3,6. Parece que Simão imaginou ter descoberto uma nova fórmula mágica com os exorcistas de Éfeso, Atos 19,3, e dessa forma achou que podia comprar essa fórmula para ampliar seu currículo e apresentar o seu cardápio, um novo serviço para o povo. Meu Deus. Interessante a perspectiva do autor, eu não descarto não. Mas é necessário a gente compreender também que ninguém pode compreender a partir do momento que não se tem um bom professor. Será que Pedro era um bom professor? Eita, eu tenho certeza que muita gente vai ficar com raiva de mim com esse contexto. Mas a gente tem que examinar. A própria Sagrada Escritura me dá licença para fazer esse tipo de comportamento aqui agora. Examinar e pois as Escrituras. Quem é aqui? E aí, enquanto pastor, será que não está em mim a responsabilidade da imbecilidade do meu rebanho? Como ouvirão se não há quem pregue? Como aprenderão se não há quem não ensine? Lembre-se, Jesus era mestre. O próprio Judas chamava ele de Rabi. Mestre, ele ensinava. Jesus estava muito mais preocupado do que a pregação. Aliás, ele era a própria pregação. E a partir disso, ele ensinava as pessoas. Ele fez a sua vida uma pregação, enquanto tudo que saía da sua boca era ensinamento. Ele era mestre. E quando ele fala, eu não vou deixar vocês sozinhos, vou enviar o outro Consolador, ele vai afirmar, esse Consolador vos fará lembrar acerca de tudo que eu vos ensinei. Quem é que ensina? Professor. Vos fará lembrar acerca de mim e vos ensinará acerca de mim. Ou seja, me glorificará. Jesus é mestre. O Espírito Santo é mestre. Os dois trabalham a arte do ensino. E uma igreja que não está preocupada com o ensino, dificilmente seria uma igreja cheia do Espírito Santo. Desculpa, é a palavra. Eu não estou aqui lidando com opinião, não estou aqui falando de Bíblia. Ele não agiu com sinceridade, por isso o apóstolo Pedro o amaldiçoou, versículo 20 e 23. É complexa essa afirmativa aqui. Irmão, se eu fosse você, eu me esquivava dessa afirmação aqui do autor. Ele está fugindo um pouco o pressuposto da realidade. Foi do nome de Simão que veio o termo simonia, que consiste no ato deliberado de comprar ou vender as coisas espirituais. Os discípulos de Simão ainda estão por aí, negociando e vendendo as coisas espirituais. Isso é verdade. Dentro de um contexto de atualização da palavra, é complexo isso. Enquanto não houver alguém que o repreenda, vai ficar se negociando isso. Vender a palavra de Deus. Isso se vende de tudo quanto é forma que você pode imaginar. Vamos ver o subsídio de uma vida cristã. O Senhor considerará você tão responsável por acreditar numa mentira quanto considerou Adão. As falsas doutrinas matam a alma. Se saímos da palavra de Deus para crermos numa mentira, perdemos o sangue e a vida na nossa alma. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Eu estou vendo uma dificuldade muito grande de ensinar a doutrina, porque nós estamos num tempo onde as pessoas estão preocupadas com a opinião. Cada um tem sua opinião e quer manifestar a opinião. Irmãos, nós estamos num tempo de opinião. A partir do momento que eu fiz adesão à fé, a própria fé já tem os seus pressupostos, não precisa dos meus. Muito cuidado com isso. Excesso de opinião revela vaidade.
Não deixe que ninguém vos engane, ainda que venha um anjo de luz. A palavra de Deus nos diz, tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Não é gente de fora não, infelizmente é gente de dentro. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, 13 ao 15. Seymour, Devocional Avivamento da Rua Azusa, série Clássicos do Movimento Pentecostal, nas páginas 40 a 41, 2003, CPAD. A conclusão que o autor nos predispõe é: a história de Simão Mágico nos mostra que o seu comportamento foi reprovado por Deus. É complicado aqui, que é Deus, né? Foi reprovado pelos discípulos. Né? Pelos discípulos, né? Não por Deus. Né? Esse reprovado por Deus aqui é uma forçação de barra. Não tem isso no texto. Há uma diferença abismal ou diferença abissal entre o poder que vem do alto, o poder sobrenatural do Espírito Santo e os pseudos milagres operados por charlatões e embusteiros, agentes a serviço do reino das trevas. Por que agente do serviço do reino das trevas? Porque todo charlatão ele vem para expor a igreja. Ele se comporta como igreja, ele fala como igreja e mente, fingindo-se igreja. Mas quando aquilo vem à tona, toda a igreja paga o pato, como diz a avó. Né? Aí vai para a notícia, vai para a televisão, para a mídia, rede social. É os crentes, é os evangélicos, é os cristãos. Né? Isso nos serve de lição para estarmos alertas contra os líderes enganosos. É muito complexo isso aqui. Bem complexo mesmo. Né? Líderes enganosos. Eu aqui termino a lição repetindo o que disse Martim Lutero. Abre aspas. Se algum lugar está até chovendo milagres, mas tal lugar não tem compromisso com a Escritura, este lugar deverá ser imediatamente rejeitado. Fecha aspas. É com essa mentalidade que eu encerro a lição de hoje. Aguardo vocês para a lição 11, para o fechamento do trimestre que vem aí. Eu vou fazer um vídeo bem extenso, com bastante novidade, com bastante anotação. Eu li muito que vocês colocaram aqui, vou fazer as ponderações a respeito. E eu só tenho a agradecer a parceria de vocês. Fica com Deus. Muito obrigado pela parceria. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para ficar sempre atualizado. Beijo no coração de vocês, minhas professoras e meus professores do coração.